Boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Que bom que vocês estão aqui acompanhando a gente. Mais uma noite, mais um culto de adoração a Deus. Bom, eu tenho alguns recadinhos rápidos nesse início de culto para vocês. O primeiro deles é que nós estamos com a igreja fechada, sem cultos presenciais. Nós podemos vir aqui somente com as pessoas que estão participando aqui da organização do culto. Infelizmente, por um decreto da prefeitura, nós não podemos ter cursos presenciais nos próximos dias. Você, então, assista no canal da igreja e assim que liberar, nós vamos estar avisando, provavelmente ali depois do dia 19 de março, nós vamos, se Deus quiser, voltar aos cursos presenciais, tá bom? Lembrando que nessa fase que nós estamos vivendo, tem muita coisa acontecendo virtualmente. Amanhã cedo, às 4h59, nós temos mais uma programação do Evolve. Nós tivemos aqui anteriormente uma programação que nós organizamos aqui da nossa igreja. E a partir de hoje começou, domingo, e amanhã continua uma programação que a organização da igreja está fazendo, online também, às 4h59. Entre no canal da sua igreja, no nosso canal aqui da nossa igreja, você vai poder acompanhar essa programação. E mais uma questão, por que é importante você entrar no canal da nossa igreja? Porque logo em seguida, terminando a programação, às 4h59 até mais ou menos 6 horas, logo em seguida, o pastor entra com as cartinhas, a nossa oração, que nós fazemos uma oração para Deus, e a gente então escreve também a oração, a resposta de Deus a essa oração escrita que nós fizemos. Lembra? Então, terminou o Evolve, 15 minutinhos depois, o pastor ainda entra para conversar com a gente sobre isso. De manhã cedo. À noite, nós temos uma semana de mordomia organizada pela associação, às 19h30, e nosso canal também vai estar retransmitindo essa programação, e você pode estar com a gente também. E por último, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração e depois nós vamos cantar um hino. Então, assim como nós estamos, depois nós vamos ter uma oração ajoelhados, mas assim como estamos, vamos nos colocar em reverência e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, por tuas bênçãos, por tua proteção. Te pedimos uma bênção especial sobre esse culto que iniciamos, que tudo seja falado, cantado, seja para a tua honra e tua glória. Esteja com as pessoas que estão precisando tanto de ti nesse momento de pandemia, com pessoas perdendo seus familiares, outras sofrendo com as consequências, seja tanto físicas quanto financeiras, e que o Senhor possa nos orientar e nos sustentar nesse momento. Muito obrigado por tudo, abençoe principalmente o pastor Tony, que vai trazer a mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você então para que cantemos um hino chamado Não Mais Eu, nesse momento. Então vamos juntos louvar a Deus? Foi
Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Que louvor maravilhoso, é? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Queridos, boa noite. Nós estamos aqui de novo no momento de oração. Jesus Cristo, uma vez ele disse que a casa dele deveria ser chamada casa de oração. Então nós aqui da igreja não vamos desistir de orar, de suplicar, de pedir a Deus que derrame sobre nós a sua bênção, a sua misericórdia. Ontem na igreja nós já tínhamos falado alguns pedidos e depois também surgiram outros pedidos, mas eu gostaria de destacar alguns aqui dos nossos irmãos da igreja, que nem esse aqui da Sueni, que continua pedindo pela sua mãe, que está internada lá na Unicamp, precisa das nossas orações. Também a gente não cansa de orar pelo Sr. José. A irmã Ana sempre está pedindo: irmã Ana, estamos orando pelo seu esposo diariamente, Sr. José, que Deus te abençoe, que o Senhor possa receber a cura. A irmã Lenísia também está pedindo aqui pelo tratamento dela. Ela está precisando fazer uma cirurgia em função do Covid, ela ainda não conseguiu fazer essa cirurgia, irmã. Confie em Deus, Deus tem um propósito e Ele vai fazer tudo na sua vida. E também ela pede pela conversão dos filhos, vamos orar. A Aline também pede pela família do Tiago, que está passando por várias dificuldades. Vamos orar também, Aline, Tiago, nossos queridos aqui da igreja. A Eliane do Anselmo também, a Elaine do Anselmo também pede oração pela prima do Anselmo, que está passando por uma necessidade muito grande e precisa das nossas orações. Queridos, nós também temos, eu queria pedir de uma forma especial sobre as pessoas que estão vindo à nossa igreja através dessas programações que nós estamos fazendo. Nas madrugadas a gente tem recebido um número muito grande de pedidos de oração, pedidos pela família, mas a gente queria, de uma maneira especial, pedir aqui pelas conversões das pessoas. Muitas pessoas estão sedentas de se entregar a Jesus, então que a gente possa orar por essas decisões, que as pessoas possam se entregar. E se você que está nos escutando já tomou a sua decisão, meus parabéns. Nós estamos aguardando daqui uns dias, na Semana Santa, nós teremos batismo aqui. E se você ainda não decidiu pelo batismo, não deixe para amanhã. Aceite a salvação de Jesus Cristo hoje, na data de hoje. Nós vamos fazer uma oração aqui de joelhos, mas antes da oração, eu queria ler aqui uma passagem que fica em Tiago, no capítulo 5. Eu gosto muito desta passagem, porque aqui fala das nossas necessidades, e diz assim a partir do versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê?
oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam uma oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé fará o quê? Salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. É o que nós queremos que isso aconteça, é isso que nós estamos pedindo. E aqui a última parte desse versículo diz assim, ó: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Se você está na sua casa, se coloca de joelhos na presença de Deus. Vamos clamar a eles, vamos suplicar por tudo isso que a gente falou aqui. E eu tenho certeza de que além desses que a gente não comentou aqui, no seu coração vai um desejo, vai um pedido para Deus também, ou também um agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós até agora. Vamos nos ajoelhar. Querido e grandioso Deus que estás no céu, Senhor. Obrigado porque o Senhor renova a cada dia a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Senhor, estamos aqui agora de joelhos, Pai, para te pedir, para te implorar, que o Senhor olhe por cada uma dessas pessoas desta igreja, por cada uma das pessoas, das famílias que estão nos seus lares nos assistindo, Pai. Por cada pessoa que está neste Brasil, neste mundo, Senhor. Senhor, nós falamos muitos pedidos aqui, tem tantos outros que a gente nem consegue falar e também talvez nem saiba, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Portanto, Pai, te pedimos que o Senhor olhe por cada um desta igreja, Pai, dos seus filhos, onde quer que se encontre, Pai. Derrame sobre ele a sua bênção, a sua cura, a sua libertação, Pai. Mas, principalmente, Senhor, dá a eles a sua paz. Dá a eles, Senhor, a certeza de que o Senhor vai estar com eles a cada momento, Pai, assim como o Senhor prometeu. A certeza no coração de cada um de nós, Pai, de que essas coisas são passageiras e que logo, logo, em breve, Senhor, o Senhor volta para acabar com todo sofrimento, acabar com toda dor, acabar com toda morte, para que a gente viva eternamente nas suas mansões celestiais, Pai. Esse é o nosso clamor, Senhor. De uma maneira especial, Pai, agora o seu servo, o pastor Tony, vai assumir aqui este púlpito, Senhor. Que o Senhor unja este homem, Pai, como tem feito até agora, Pai. Que a mensagem que ele vai trazer a nós seja direta do céu para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa mudança, para a nossa transformação de vida, Pai. Nos renova, Pai. Nos faz nova criatura, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, te imploramos, também te agradecemos, Senhor. Não porque nós merecemos, Pai, nós não somos merecedores, mas pelo sacrifício que o seu Filho Jesus fez, Pai. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, seja bem-vindo ao momento da Palavra de Deus nesse momento. É muito bom podermos abrir a Bíblia. Nós estamos aqui iniciando uma semana de oração, uma semana de mordomia. Amanhã à noite, novamente nesse mesmo horário, o pastor Marcelo vai estar trazendo para nós uma mensagem sobre o plano de fidelidade total a Deus. O departamento de mordomia da Igreja Adventista
É um departamento que promove fidelidade a Deus por completo. Fidelidade a Deus nos talentos. Quer dizer, eu tenho um talento que Deus me deu e eu tenho que dedicar ele para Deus. Eu tenho tempo, 24 horas por dia eu tenho. Então eu tenho que dedicar um pouco desse tempo para Deus. Eu tenho, por exemplo, o templo, o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Eu tenho que dedicar esse corpo para Deus. Eu não posso colocar dentro desse corpo qualquer coisa que me faça mal, porque eu estaria expulsando o Espírito Santo da minha vida. Eu tenho também os tesouros que Deus me dá. Por exemplo, o meu salário, os meus bens. Eu tenho tudo isso não pertence para mim, não pertence a mim. É de Deus. Ele simplesmente me coloca como mordomo dessas coisas. Eu sou o mordomo do meu talento, eu sou o mordomo do meu tempo, eu sou o mordomo do templo do Espírito Santo, eu sou o mordomo do tesouro que Deus me dá. Então, nessa semana, nós vamos estar explorando este assunto, todos os dias, tanto de manhã cedo, como nós estamos às 4h59, como também às 7h30 da noite, às 19h30. Nós vamos estar explorando esse crescimento espiritual através do Ministério de Mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você é um nosso amigo convidado, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós estávamos com o canal preocupados com o crescimento dele, e nós já temos, nesse período aí de 15 dias, quase 400 pessoas a mais entraram no nosso canal. Nós já estamos com quase 1.200. Então, se você aí se inscrever, quem sabe a gente chega a 1.200 agora, ou passa de 1.200. Então, não inscreveu ainda? Se inscreva aí no nosso canal. E aproveite para pregar o Evangelho, porque hoje está tão fácil pregar o Evangelho. Talvez difícil entrar num arranha-céu. Talvez difícil entrar nos condomínios de Valinhos. Mas você pode entrar com um link da internet. Crie uma maneira de você pregar o Evangelho através da internet nesses últimos dias. Vamos usar essas ferramentas que Deus permitiu que o homem fizesse, para que a mensagem dele pudesse ser espalhada com mais força, com mais poder. O tema da mensagem de hoje é: doe se quiser viver. Eu queria começar com aquele texto que Jesus olhou para o ser humano e se deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O texto poderia parar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu a sua vida, quer dizer, Ele morreu para que você pudesse viver. Só que pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus, Ele ressuscitou. Ele se doou para viver. Quando você se doa, quando você de alguma forma ajuda alguém, aí sim você tem vida e vida plena, sabia? Sabe por que as pessoas sofrem com a vida triste, com a vida dilacerada, com a vida prejudicada, parece que não tem um viver pleno? Sabe por quê? Porque são muito egoístas. E eu me incluo junto. Somos egoístas por natureza. Todas as vezes que eu tenho uma encrenca, uma briga com alguém, se eu parar para analisar, eu estou sendo egoísta. E é possível que você também esteja sendo egoísta lá na sua casa. E quando nós nos doamos, nós tiramos o egoísmo do nosso coração. Jesus amou o mundo de tal maneira que se deu. E poderíamos parar aí e a mensagem já está completa. Doe se quiser viver. Se quiser viver, se doe para Jesus. Foi o caso de Nicodemos, no texto aqui de João, capítulo 3. A princípio não, mas vamos ler o que esse texto tem para me dizer nessa noite. Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 1 em diante. Quem foi Nicodemos? O que ele fez para poder herdar a vida eterna? O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Não consigo compreender, em outras palavras ele estava dizendo. Acudiu Jesus: ei, Nicodemos, você é um teólogo, mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Se eu falo de coisas, em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, Nicodemos, você não me crê? Como crereis se eu falar das celestiais? Ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem o texto que eu comecei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Doe, se quiser viver. Estamos vivendo em pandemia, estamos vivendo num momento apreensivo, momento em que o estresse anda à flor da pele. As pessoas já não estão com muita paciência para suportar essa pandemia, esse vírus que está matando tanta gente, que está destruindo vidas e amedrontando e aterrorizando a humanidade. As pessoas não estão com muita paciência para entender e compreender essa situação, pois não tem como mesmo compreender. Isso nunca foi plano de Deus. Essa pandemia, com certeza, é plano do diabo para tentar parar você, para tentar desanimar você, e joga a culpa nas costas de Deus. Quem mata, rouba e destrói é Satanás. Jesus veio para dar vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O ato de doar de Deus fez com que eu e você tivéssemos vida. O ato de Jesus se doar, quando Ele se ressuscita, o fato dele salvar a humanidade fez com que ele tivesse vida eterna também. E nessa noite, eu gostaria de chamar você para entender um pouquinho essa história aqui de Nicodemos. A princípio, Nicodemos não conseguia compreender. Quem foi Nicodemos? Bom, a minha Bíblia aqui diz que ele era um dos principais dos judeus. Se alguém dissesse para você hoje, um dos principais do Brasil, quem que você entenderia? Quem que você diria do que eu estou falando? De quem eu estou falando? Um dos principais do Brasil. Não vamos falar que é o nosso presidente, mas um dos principais seria um dos ministros. Paulo Guedes, por exemplo, é um dos principais do Brasil. O presidente da Câmara é um dos principais do Brasil. Na verdade, eu fui descobrir por que Nicodemos era um dos principais de uma nação judaica, da nação judaica. Por que ele era um dos principais? Então ele não era qualquer um. Nicodemos não era qualquer pessoa, não. Ele era uma pessoa da alta cúpula, da alta elite. Rico, a Bíblia diz que ele era rico. Ele foi falar com Jesus à noite, escondido, com medo de que outros vissem ele falar com Jesus. Esse é o que eu penso. Por que ele procurou Jesus de noite? Às escondidas.
Nicodemos, na verdade, queridos amigos, eu fui estudar sobre a vida dele. Ele fazia parte de apenas 71 homens da nação. Ele era membro do Sinédrio. Apenas 71 pessoas poderiam fazer parte do Sinédrio. 71 homens. Para fazer parte do Sinédrio, a pessoa tem que ser irrepreensível em tudo. Irrepreensível em tudo. Marido de uma só mulher, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão da comunidade. Então Nicodemos era essa pessoa. Uma pessoa quase sem pecado. Nicodemos, ele participava da alta cúpula. E com certeza nas reuniões que os sacerdotes tinham, nas reuniões que o governo tinha, o nome de Jesus estava em alta. Jesus, aquele que tocava nas pessoas e curava o leproso. Jesus que não tocava, mas as pessoas tocavam no seu manto e eram curadas. Jesus que chegou num lar onde tinha alguém morto e essa pessoa ressuscitou. Jesus que encontrou um cego de nascença e deu visão a ele. Com certeza, Jesus estava famoso, talvez até mais famoso do que os próprios políticos, os próprios líderes, mais famoso do que o próprio Nicodemos. E Nicodemos, observando tudo aquilo e observando a conversa que rondava por ali, ele disse: não é possível, esse homem deve ser um homem bom. Eu não quero ficar com a conversa do disse que me disse. Eu não quero ficar com isso, eu quero conversar com ele olhando no olho dele. Mas já havia sido decretado que quem fosse pego conversando com Jesus ou seguindo Jesus deveria ser expulso da sinagoga. Talvez o motivo por que Nicodemos procurou Jesus foi porque ele o admirava muito, mas talvez o motivo foi porque ele se preocupava com a sua imagem. Ele disse: eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, de estar seguindo Jesus, então eu quero encontrar com ele à noite. É isso que eu penso quando leio o texto. Imagino que Nicodemos procurou Jesus à noite porque ele tinha medo de ser visto falando com Jesus e ele queria testar se Jesus realmente era aquele do qual ele estava pensando que era. A prova é que quando ele chegou perto de Jesus, ele chegou com um elogio que era dado somente para pessoas que merecessem. Ele disse: Rabi. Rabi era o nome dado aos teólogos que estudaram nas escolas rabínicas. Era dado a pessoas que realmente tinham sido escolhidas para seguir o sacerdócio. E Jesus não tinha sido escolhido para isso. Ele chega e dá o nome de Rabi. O senhor que estudou nas escolas, não estudou nas escolas rabínicas, mas sabe muito mais do que eles. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faria esses sinais se não fosse de Deus. E nessa hora, Nicodemos é surpreendido pela primeira vez na conversa. Jesus olha para Nicodemos e diz: ei, Nicodemos, por que será, Nicodemos, que você está me bajulando? Por que será que você está me dando elogio? Nicodemos, eu não preciso, viu, Nicodemos, eu não preciso de elogio. Eu sou simplesmente o filho de um carpinteiro, mas eu sou o filho de Deus, não preciso que você fique me elogiando. Eu sei quem eu sou o que sou. E quando Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, coloca os seus elogios de lado. Deixa, Nicodemos, eu dizer para você o que você precisa fazer. Eu já sei o que você precisa. Jesus sabe exatamente o que você precisa, sabia? Ele sabe o que vai dentro da sua alma. Ele sabe o que você está precisando exatamente agora. Ele sabe se você é um bom filho, se você é um mau filho. Ele sabe se você é um bom pai ou é um pai negligente. Ele sabe se você é um bom namorado ou é um namorado interesseiro. Ele sabe se você é uma boa esposa ou se é uma esposa negligente. Ele sabe se você é um bom membro da igreja ou se você é um membro relapso. Ele sabe se você é um bom cristão ou é um cristão só de nome. Ele sabe se você está brincando de igreja ou está levando a sério aquilo que você prega. Na verdade, queridos amigos, querido irmão, Deus sabe quem você é. Você não tem como enganar.
Você pode enganar a esposa, pode enganar os filhos, menos do que... Você pode enganar, claro, mais as pessoas de fora do que os de dentro, mas você pode enganar todo mundo. Mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabia quem Nicodemos era. Sabia que era um bom homem. Mas sabia que ele estava lutando entre aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, ou como um rabi, simplesmente um grande mestre de Israel. No fundo, Jesus sabia que Nicodemos era um bom homem e que estava ali tentando ajudar Jesus a escapar, quem sabe, da crucifixão. Ele já havia ouvido falar que a intenção dos sacerdotes, a intenção dos líderes da igreja era limpar, tirar Jesus da pista, tirar Jesus de cena, porque Jesus estava ganhando uma multidão e se ele se candidatasse, quem sabe, com certeza ganharia a eleição por qualquer cargo. Eles não queriam isso. Então ele se aproximou de Jesus. Jesus, sabemos que você é um mestre vindo de Deus, porque se não fosse de Deus, não faria os sinais que você está fazendo. Então ele foi sincero com Jesus. Mas Jesus não precisa de elogios sinceros, sabia? Jesus precisa que você aceite Ele como Senhor e Salvador. Jesus precisa de alguém que o siga como mestre de verdade. Jesus não precisa que você o reconheça como mestre. Jesus precisa que você o aceite como mestre dele. Jesus precisa que você o aceite como Salvador e como Senhor da sua vida. Jesus precisa que você, ao segui-lo, faça a mesma coisa que ele fez, que foi se doar por completo. Ele se doou para viver. Aqueles que dão, aqueles que oferecem, é muito mais abençoado quem dá do que aquele que recebe. Em Brasília tem uma história de um casal de amigos meus, tem 2 filhos, tinha 2 filhos, tem agora só a filhinha, mas eles tinham um filho eles chamavam ele de Reizinho, o rei. O rei era um menino cheio de vida, forte, atleta, gostava de jogar basquete, futebol. E ele foi estudar numa instituição adventista, num colégio interno, que é o IABC. E lá no IABC, uma noite, tinha brincado, participado durante o dia, estudado. E à noite ele teve um mal-estar no coração, o coração parou de bater. Teve um ataque cardíaco fulminante com 15 anos de idade e veio a falecer. A vida da Marli e do seu esposo se tornou triste, sombria, porque perderam o seu filho primogênito, que amava tanto e que tinha um futuro brilhante. Quando foi feita a autópsia e foi feito todas aquelas coisas que tem que fazer depois que a pessoa morre, foi perguntado para os pais o que gostaria de fazer com os órgãos do menino. Então, os pais rapidamente disseram, não pergunte 2 vezes, nós queremos doar todos os órgãos do rei. De alguma forma, o rei vai continuar vivo na vida de alguém. Então, foi doado os órgãos. E, de uma certa forma, os órgãos estão hoje em outros corpos. De alguma forma, o coração ou os outros órgãos que tiveram como funcionar, o coração acho que não foi feito, porque era o coração que tinha problemas, foi colocado em outros corpos, em outras pessoas que vivem hoje. O rei se doou para que ele pudesse viver. Assim como Jesus, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou se deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é necessário fazer a mesma coisa que ele, nos doarmos, se doar, para que a gente possa ter vida. Doe, se você quiser viver. Nicodemos não conseguia entender isso. Na verdade, ele estava incomodado com o que estavam pensando em fazer de Jesus, e ele procurou Jesus à noite. Era um dos principais dos judeus.
Era um homem irrepreensível quase em tudo. Mas faltava algo nele que talvez pode estar faltando em você. Quem sabe eu esteja falando para alguém nesse momento que está faltando exatamente o que faltava em Nicodemos. O que faltava em Nicodemos que ele não se sentia salvo? Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, não precisa vir só me reconhecendo como mestre. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos não conseguiu entender. Como eu posso? Já te chamei de mestre em Israel, Rabi. Acho que eu já me arrependi. Porque um mestre não diria isso que você está dizendo. Como posso, eu sendo grande, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como pode? Jesus olha para ele e fala: ei, Nicodemos, você é um líder da igreja e não consegue entender essas coisas. Se eu estou falando de coisas espirituais, das coisas carnais você não entende. Se eu falar de espirituais, como você vai entender? O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Quando eu vejo esse texto, me intriga um pouquinho, porque o que água é essa? Será que é a água do tanque batismal que tem aqui? As pessoas precisam ser batizadas para serem salvas? É claro, Jesus Cristo não precisava nem ser batizado, mas ele foi batizado. Se Jesus foi batizado, ele é meu mestre, eu aceitei ele como meu mestre, eu sou cristão. Eu digo que sou cristão, eu tenho que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Eu tenho que me batizar. Então, é bíblico, é cristão, é aceitar Jesus como mestre. E se o meu mestre fez, eu tenho que fazer. Sim ou não? Você já fez isso? Já decidiu se batizar? Ou você se batizou naquela igreja que joga aguinha na cabeça apenas? Aspersão. Esse não é um batismo bíblico. O batismo que Jesus deu o exemplo para nós foi no Rio Jordão. E ele saiu da água. Sinal que ele estava na água, dentro da água. Ele foi submerso. A palavra batismo significa submergir. Vem do prefixo do grego bapto. E aí vem baptizo, que significa imergir, submergir, sepultar em tinta. Bapto. Então o batismo que não submerge não é batismo. Talvez Jesus não estava dizendo de batismo aqui para Nicodemos. Porque quando ele disse para a mulher samaritana quase a mesma coisa, ele disse assim: se você beber da água que eu der. Eu não sei se ele estava falando de batismo também. Ele estava falando de água. E quando se fala de água na Bíblia, tem outros textos que me levam a entender que não é o batismo nas águas. Embora o batismo nas águas faça parte da sua decisão. O batismo nas águas é um simbolismo de que você morreu para a velha vida e nasceu para a vida nova. É necessário ser batizado. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Estou falando para alguém que crê de coração que Jesus é o Filho de Deus? Você crê de verdade? Jesus falou assim: você precisa crer. Mas só crer não é suficiente. Sabe por quê? Porque até os demônios creem e se estremecem. Mas não estão salvos os demônios. Eles não estão salvos porque eles não se batizam. Não decidem assumir, não se comprometem com Deus. Eles são opositores de Deus. E aqueles que se opõem a Deus e às coisas que Deus faz, eles estão seguindo esse modelo de anjos satânicos, rebeldes, que se opõem em tudo que é de Deus e se torna contra Deus, um antideus, um anticristo. Nicodemos precisava compreender que ele precisava nascer de novo da água. Muitas vezes já preguei esse texto dizendo que nascer da água é o batismo. E homileticamente eu posso até usar. Mas teologicamente não me dá margem para dizer que é o batismo, viu? Não me dá margem. Embora eu já preguei isso e já vi muitos pregadores pregar. Tem que nascer da água e do Espírito. Da água é batismo nas águas, do Espírito é batismo do Espírito Santo. Mas na verdade, quando Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Em outras palavras, você vai nascer de novo.
Você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser transformada. E a água do tanque não transforma ninguém. A água do tanque não me transforma. A água do tanque, ela lava por fora. Mas por dentro, a transformação interna, ela só é possível através desta água que Jesus está falando. Não é a água de batismo, não. É a água que lava, que purifica, que transforma e que transformou a mulher samaritana numa fonte para jorrar para a eternidade. É a água que, lá no livro de Isaías, capítulo 43, versos 18, 19 e 20, está falando que Deus quer fazer algo novo na vida do povo dele, povo escolhido dele. Ele quer colocar água, rios no deserto. 4 vezes ele menciona a palavra água naquele texto. É a mesma água que vai renovar, que vai fazer o povo de Israel ter vida nova, ter algo novo. Diz, ei, eu quero fazer algo novo na sua vida e tem a ver com água. É essa água aqui. É a mesma água. O capítulo 54, verso 1 e 2, ele fala, eu quero fazer algo que tem a ver com água, e se eu não derramar água, se eu não derramar o meu espírito. Então, na minha opinião, na minha interpretação, teologicamente falando, retirando da Bíblia aqui, extraindo da Bíblia com profundidade, a água que Jesus está dizendo que Nicodemos tem que nascer de novo, a água que a mulher samaritana tinha que beber, a água que ele quer fazer algo novo na tua vida e na minha vida, é o batismo do Espírito Santo de Deus. É o batismo do Espírito Santo, diário. Diariamente eu preciso dessa água. Se eu não beber essa água diariamente, eu morro de sede. E o mundo está sedento. Talvez eu esteja falando para você que está sedento da palavra de Deus. E a única coisa que mata a sua sede é o poder do Espírito Santo na sua vida. É o nascer de novo, é o nascer do Espírito, é o nascer diariamente. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, o seu novo nascimento prova isso, que você começa a produzir paz, bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você é uma pessoa muito nervosa, briguenta, vai brincar de bola, vai jogar futebol, briga. Chega em casa, a mulher te trata mal, você briga. Teu irmão está pegando sua roupa, você briga. Vai na escola, a professora é fraca, você briga. Discute com todo mundo, não tem relacionamento. Você está longe, meu amigo, de ter nascido do Espírito. E é por isso que Jesus olhou para Nicodemos, embora Nicodemos era um bom homem, mas faltava algo interessante nele. Faltava ele aceitar a verdadeira trindade na vida dele. Faltava ele aceitar Jesus como Filho de Deus. Faltava ele entender e nascer diariamente pelo Espírito Santo. Faltava ele ser realmente uma pessoa convertida. Pessoas convertidas deixam a velha vida, deixam os seus maus pensamentos, deixam os seus pecados. Não quer dizer que ele é perfeito daqui para frente. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Nessa semana de mordomia, todas as noites nós vamos estar aqui, não eu, mas o pastor Marcelo, vai estar trazendo uma mensagem interessantíssima para nós. Não perca o culto de amanhã às 19h30. Vai ser nesse mesmo canal, nós não podemos nos reunir na igreja, mas nesse mesmo canal, a semana de mordomia, todas as noites, nós vamos estar propagando, vamos estar mandando links nos nossos grupos de WhatsApp, vamos estar mandando links nos nossas redes sociais, para que você não perca o horário, 7h30, 19h30, e você possa assistir a mensagem de amanhã, que é o pastor Marcelo, da União Central, responsável por esse departamento, vai estar fazendo. Convide os amigos para assistir sobre isso. Não é uma semana só para crentes batizados. Aliás, a igreja não é só para os crentes batizados. A igreja é para os crentes que ainda não conhecem essa verdade. E nós precisamos trazê-los para cá também, para todos. A igreja
ela tem que ser uma luz para o mundo. E nós temos que convidar amigos para assistir esse culto amanhã à noite. E também o da madrugada, às 4h59, que está sendo inédito. Hoje, já passa de 15 mil pessoas, acho que tem mais de 20 mil pessoas que assistiram o culto dessa madrugada. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que Jesus está voltando. Estamos espalhando o link, como folhas de outono. Então, faça isso você também. Vamos viralizar aquilo que salva. Porque aquilo que mata está viralizando, o diabo está matando todo mundo. Mas a gente tem que viralizar as coisas boas. Contagiar outras pessoas. Eu estou assistindo às 4h59, mas eu estou mandando o link para todas as minhas redes sociais. E eu estou mandando o link para amigos íntimos meus, em particular. Tenho certeza que esses amigos estão assistindo. Em algum momento vão ouvir a mensagem que foi pregada hoje pelo pastor Erlo Brown. A música que foi cantada pelo Arte Trio. E amanhã nós teremos um outro pregador, outros cantores fortes, falando poderosamente do amor de Deus. Vai estar falando amanhã sobre o poder da palavra. É o tema de amanhã, o poder da palavra. E tem um linkzinho que é postado também no nosso canal, pode até ser postado agora. E você pode clicar lá e você baixa a carta de Deus para você. Uma carta. Você vai ler essa carta e vai responder. Tem um espaçozinho que você responde no link da carta. Bem, Nicodemos era um homem bom, quase a ponto de ser transladado, mas faltava algo nele que era o nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que nasce da água e do Espírito, é claro que ele vai ter o desejo de entrar no tanque batismal e ser batizado, porque ele vai fazer o que Jesus fez. E não só isso, quando o pastor impõe as mãos na cabeça dele, ele é empoderado para sair pregando o Evangelho, como Jesus pregou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, se doe. Não tem como você ser um cristão se você não doar tempo para Deus. Não tem como você ser um cristão se você não testemunhar para outras pessoas. Não tem como você ser um cristão se você não fizer o que Cristo fez. É isso que tem que acontecer. E Nicodemos, aparentemente, ouviu aquela conversa, foi embora, a gente não ouviu mais falar de Nicodemos. Será que Nicodemos se converteu um dia? Será que ele depois procurou em Jesus já não de noite, mas de dia, sem a vergonha de que as pessoas o vissem conversando com Jesus? Sem o medo de perder a sua cadeira no Sinédrio? Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, depois que ele teve aquela conversa toda, Jesus deu esse sermão para ele, você tem que nascer de novo, rapaz. Se você não nascer de novo, como é que você pode ver o reino de Deus? Você não vai nem entrar no reino de Deus, Nicodemos, se estiver do jeito que você está, pensando que você é o bonzão aí. E assim, muita gente que está na igreja ou em outras igrejas, não importa a igreja que você está achando que você é o bonzão, que você está salvo e os outros estão perdidos? Você precisa nascer de novo, meu amigo. Nascer da água e do Espírito. Você precisa tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, de verdade. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se você não se entrega por completo, você não obedece os mandamentos também. Tem gente que está na igreja dizendo que é cristão, dizendo que é crente, segue uma religião aí, mas a tua igreja não guarda os 10 mandamentos, guarda? Pessoa que se entrega para Jesus, guarda todos os mandamentos. Os 4 primeiros, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe, Nicodemos, aparentemente, a gente não ouviu falar mais dele, mas aquela conversa teve efeito porque foi uma semente. E toda semente que você lança no solo fértil, ela se fertiliza. Ela simplesmente nasceu no coração de Nicodemos. No dia que Jesus foi crucificado, estava lá na cruz, não tinha nem um túmulo para ser sepultado, o Filho de Deus. E sabe, verso 38 do capítulo 19 diz assim, Depois disso, José de Arimateia,
que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia. Pilatos permitiu. E então foi José de Arimateia, que era rico, e retirou o corpo de Jesus. E também quem? Nicodemo, ele mesmo, Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Eu acho que se eu fosse escritor, eu acrescentaria aqui, aquele que veio ter com Jesus à noite envergonhado, com medo de perder o seu cargo. Eu escreveria assim, mas não fui eu que escrevi, mas foi João. Foi levando, olha, agora esse aqui foi bonito, o que Nicodemos fez. Agora ele já não tinha mais vergonha de ser visto. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se doa. Ele doa para viver. Doe para viver. Se você quiser viver, é claro. E Nicodemos então foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Uma pessoa que realmente entrega a sua vida para Jesus. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus, queridos amigos, ele se doa por completo. Ele se entrega totalmente, corpo e alma. Que na verdade é uma coisa só. Nós somos uma alma vivente. Ele se entrega por completo. E ele tem vida abundantemente. Quando você se entrega para Jesus, Ele é o dom da vida. Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho. E se Ele é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você precisa se doar para Jesus Cristo. Sabe, você precisa se doar para Jesus Cristo. E quando você se doa para Ele, aí sim você tem vida plena, vida abundantemente. E nessa noite você tem a chance de imaginar o céu. Imaginar como será o céu. Nicodemos queria o reino dos céus, ele queria ser salvo, mas ele precisava nascer de novo. O Marcos vai cantar, vai terminar essa mensagem para mim. Enquanto ele estiver louvando e cantando essa linda melodia, eu queria fazer um apelo no seu coração. Eu queria que você olhasse aqui bem nos meus olhos agora. Olha aqui para mim. Se Nicodemos era um líder de Israel, era um homem bom, talvez até melhor que você, ele precisava nascer de novo, na água e do Espírito, quanto mais eu e você. Precisamos nascer da água e do Espírito diariamente, precisamos nascer do Espírito todos os dias. E nós precisamos doar. Quando a gente vai a Jesus, a gente sempre leva alguma coisa em nossas mãos. Nicodemos, quando aceitou Jesus de verdade, ele levou mirra e aloés. E você, quando você aceitou Jesus, o que você tem feito para Ele? Aliás, o que você tem dado para Jesus desde que você entregou sua vida para Ele? Você tem doado? Marcos, termina para nós esse sermão. Como vai ser o céu? O que a gente tem que fazer para chegar lá? Enquanto o Marcos estiver cantando, querido amigo, enquanto ele estiver cantando, tome a sua decisão aí onde você está. Ajoelhe-se, se entregue para Jesus. Põe no seu coração o desejo de ser batizado, como Jesus foi. Vamos lá, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar agora. Pode soltar a música. Doe, se quiser viver. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo
tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hinos, vejo um anjo celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hinos, vejo um anjo celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queima de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali.
Obrigado, Marcos. É Jesus que eu preciso aceitar, porque se eu me dou, se eu me entrego totalmente para Jesus, você ganhou o céu. O céu é Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, mas não deixe de tomar sua decisão. Escreva no chat: eu entrego minha vida para Jesus. Manda o seu contato para a gente fazer uma visita. Ainda há tempo de você tomar essa decisão. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar agora. É para isso que Jesus veio a este mundo, para salvar você. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Entregue sua vida para Jesus agora. Não deixe para amanhã a decisão que você pode fazer agora. Querido Deus e Pai de amor, eu te louvo nessa noite, porque tem pessoas do outro lado da tela ali, que precisam tomar uma decisão e estão tomando. Obrigado, Deus, pelas decisões que estão acontecendo agora. Os batismos que irão acontecer, Senhor. Abençoe essa pessoa que está angustiada com esse mundo, mas ao mesmo tempo encontrou refúgio, proteção, esperança no Teu nome. E nessa noite, ele decide entregar a sua vida para Ti. Aceite, ó Deus, essa pessoa. Perdoa os seus pecados e traga ela na igreja assim que a pandemia passar. Mas enquanto a pandemia não passa, que ele não deixe de assistir os nossos cultos no nosso canal, nesse link. Obrigado a Deus pelo culto dessa noite. Dê-nos um descanso feliz ao Teu lado nessa noite. E nos desperta amanhã, às 4h59, para assistirmos mais uma palestra, mais um sermão, mais um culto de adoração e louvor, de entrega. Obrigado pela sua vida. Ajude a gente a fazer a mesma coisa que o Senhor fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face e o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a Tua face e sentar à mesa, envolvido por Tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face e o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Oh meu Deus, Tu
Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero